Tem bastante espaço ainda para dar uma corrigida? Tem. Eu esperaria no mínimo ou na média de 21 períodos ou quem sabe no teste aqui do último topo, né? Será que vai acontecer agora? Olá, amigos da Focalize, estamos de volta em mais uma sexta-feira, depois de um breve recesso das minhas férias. Fui brilhantemente aqui mais uma vez substituído pelo Júlio, mas hoje estou de volta para bater aquele papo sempre no final da sexta-feira, passando uma análise do que foi importante na semana, qual foi o impacto disso nos principais indicadores, tentando projetar, obviamente, o que temos de positivo para a próxima semana. Antes de entrarmos no comentário em si, gostaria de lembrá-los que essa semana saiu o episódio 5 do Aposentado Rico, nosso podcast. Nós gravamos na terça-feira, na quarta já estava disponível aqui no YouTube e em quase todas as plataformas disponíveis. Está no Spotify, no Deezer, na Apple, no próprio Google e, obviamente, aqui no YouTube, né, que é o nosso principal canal, onde vocês conseguem, daí, inclusive, assistir diretamente lá do nosso estúdio. Ficou muito legal, a gente tem recebido ótimos comentários sobre o quinto episódio. Fica o convite para assistir. Tem mais uma aula do Júlio, uma Masterclass que ele fez ao vivo na terça-feira. Está gravada, está disponível para vocês também aqui no canal do YouTube. E no dia 6 de julho, anota aí, nós vamos ter mais um evento lá no Espaço do Empreendedor na CI Novo Hamburgo, onde vamos estar debatendo as perspectivas inflacionárias e o impacto disso nos investimentos do segundo semestre. Eu vou ter como convidado o economista-chefe da Quantitas. Então, quem for aqui da região do Vale dos Sinos, Grande Porto Alegre, é nosso convidado. Pedi o pessoal colocar o link de inscrição aqui para vocês poderem participar. Muito bem, dados os avisos, que semana interessante. Por quê? Porque nós tivemos, na verdade, a confirmação de coisas que todos esperavam. A primeira delas era a aprovação no Senado do arcabouço fiscal, com alguns detalhes que dão uma pequena liberalizada na questão do gasto do governo, que pode ser corrigido novamente lá no Congresso. E a reunião do cupom, que confirmou a expectativa da manutenção dos 13,75, mas a grande surpresa foi o comunicado, que já esperávamos, possivelmente, algo na ordem de o próximo agosto, que será a próxima reunião, algo, olha, talvez a gente consiga já iniciar o ciclo 0,25, 0,50. No entanto, o presidente do Banco Central não ventilou essa possibilidade ainda. E aí eu já vou mostrar nos gráficos para vocês. No dia de ontem tivemos um dia um pouco mais forte em termos de correção, o DI voltou a pesar, o DI futuro voltou a pesar, mas hoje saiu uma errata, digamos assim, onde possivelmente o comunicado será corrigido. O que significa isso na prática? Que existe novamente uma boa chance de termos boas surpresas em relação ao início do ciclo de baixa taxa de juros no Brasil. Isso vem se refletindo claramente no comportamento dos ativos. Como vocês já podem visualizar aqui na pedra, o índice Bovespa, ele veio num movimento intenso aqui, bastou eu sair de férias, né? Olha só o que subiu a bolsa. E foi lá testar aquele 120 que tínhamos projetado naquela expansão alternada de Fibonacci. E após 8 semanas de alta, né? Nós estamos entrando aqui na 9ª semana, inclusive ele fechou praticamente no 0 a 0. Vou botar o gráfico semanal depois para mostrar para vocês. Mas esse é o típico movimento do finge que cai, mas não cai. Porque tem uma intensidade, uma força compradora com volume, levando o índice lá para cima, o índice e vários ativos, não só o índice, né? Inclusive alguns ativos fora do índice, receberam um impacto comprador muito forte nas últimas semanas, e aí dá uma pequena arrefecida nos ânimos, né? Tem alguém que realiza, bota no bolso, tem gente que fica em compasso de espera para aguardar um possível pullback, né, que geralmente ocorre nesse tipo de movimento. Só que olha só, ele vem só testar a média de 9, dá uma beliscada aqui e já deixa uma figurinha de indecisão em cima. Se eu boto o gráfico semanal aqui para vocês darem uma olhada, olha o que acontece na semana. Nós praticamente ficamos na estaca zero, né?
essa semana, a subida foi de 0,18. Então, tecnicamente, dá para se dizer que ficamos no 0 a 0 aqui no índice Bovespa. Tem bastante espaço ainda para dar uma corrigida? Tem. Eu esperaria no mínimo, ou na média de 21 períodos, ou quem sabe, no teste aqui do último topo. Né? Será que vai acontecer agora? Não parece estar mostrando força vendedora o suficiente para isso. E o dólar, Momberger? Olha só o dólar, gente. Que coisa linda. A gente vinha falando aqui da possibilidade da perda daquele suporte. E olha só, chegou a testar no intraday 4,75, gente. Lembram? Antes de eu sair de férias, eu tinha mostrado aqui para vocês esse suporte nos 4,70. E lá na minha palestra, no mês passado, lá na CI, para quem assistiu, está aqui disponível no YouTube, o pessoal me perguntou do dólar e eu disse, olha, graficamente falando, temos espaço para ir até 4,70. Está lá registrado. E me parece que caminhamos a passos largos para que isso aconteça. Então, mais um indicador aqui, muito positivo, que reforça a tese da continuidade do movimento ascendente. Mas o curioso que eu queria mostrar para vocês aqui é em relação à taxa DI. Olha só, o DI 25, depois do comunicado, olha só, deu uma estressada, voltou a subir um pouquinho. Porque a partir do momento que o presidente do Banco Central não mostra a possibilidade de baixar na próxima reunião, estressou, mas com a errata, olha aqui, ó, já veio para as mínimas. Então isso é um dado muito positivo, isso também acabou ajudando na recuperação intraday do movimento do Ibov hoje, né, conforme eu já mostrei aqui no gráfico diário para vocês. Né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho, que fica um pouquinho mais claro aqui. Então olha só, ele veio, mas recuperou-se, fechou praticamente aqui estável, né? 0,04 de alta, um doji, em cima da média de 9. E aqui tudo é possível. Pode dar uma corrigidinha até a média, e se voltar, se retomar a alta, pode montar mais um pivô de alta e dar uma continuidade ao movimento ascendente. Ao menos o cenário indica, para médio e longo prazo, ventos favoráveis para ativos de risco, tendo em vista tudo isso que coloquei até agora para vocês. E eu queria dar uma rápida revoada no que está acontecendo nas bolsas mundo afora. Deixa eu colocar o gráfico aqui do S&P para vocês. Já que caiu no VIX aqui, então já vamos falar do VIX. Chegou a vir a 14, muito tempo que não vinha. Deu uma estressadinha nos últimos 2 dias, mas aqui ainda em 15, ou seja, está super sob controle a questão do índice de medo lá nos Estados Unidos. E aqui, né, tivemos aqui uma semaninha um pouco mais de correção, tendo em vista algumas declarações do presidente do Banco Central americano, que se esperava que lá já encerrasse o ciclo de alta de taxas, disse que talvez não. Se somarmos a questão, já vou mostrar a Bolsa Europeia aqui também, a quebra de expectativa do Banco Central inglês. Todo mundo esperava uma alta de 0,25, eles vieram com uma alta de 0,50, olha só o que acontece com o Eurostock nesse momento, né? Então tem aí uma semana praticamente todos os dias de queda, então um pouco de reflexo nessa quebra de expectativa. E então um movimento corretivo, natural, de ativos que subiram de forma bastante significativa nos últimos meses, nas últimas semanas. Então aqui para a semana que vem, tendo em vista a possibilidade de acreditarmos que em agosto baixa a taxa de juros, que o arcabouço fiscal vai voltar para a Câmara, vai voltar a receber aquela correção e finalmente vai liberar o ministro Haddad e sua equipe para começar a tocar a reforma tributária. Isso tudo são boas notícias, aliadas à inflação caminhando a passos largos para o centro da meta, que ninguém esperava isso no curto prazo. Ela não está na meta ainda, que é 3,5, mas ela já está no intervalo. Então isso é uma vitória tremenda do Campos Neto, né, depois de muito tempo, de muito esforço, de uma política fiscal realmente bastante agressiva, dose do remédio alta, né? Ninguém gosta de juro alto, mas eu acredito que, tendo em vista todos esses elementos que a gente vem falando aqui, somados à inflação caminhando para a meta, sinceramente eu não vejo a possibilidade de, em agosto, nós já termos uma sinalização clara de que vamos começar a baixar a taxa de juros. Possivelmente ainda em agosto já baixar. Se não em agosto, na próxima não escapa. Então, isso é uma ótima notícia e parece que as coisas começam, né, a melancia
as melancias vão se ajeitando no caminhão e a gente segue o barco. Aposentado Rico, episódio 5, só para lembrar vocês de novo, já está disponível em todas as plataformas aqui no YouTube. E não deixem de participar, quem for daqui, no nosso evento dia 6 de julho, uma quinta-feira. Vocês são nossos convidados aqui para estarem presencialmente com a gente. A gente vai receber lá com um coquetel e depois com muito conteúdo para vocês. Espero que todos tenham um ótimo final de semana. Bom descanso. Se gostaram, dão um like, assinem aqui o nosso canal e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!